Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. É um programa dentro da grade de programas da Canção Nova que tem como objetivo trazer a você aquilo que está no coração da igreja, a doutrina católica, cada dia um pouquinho, né? Porque nós temos alunos de todos os níveis culturais, de todas as idades, então eu tenho que caminhar devagar, né? Repetindo algumas coisas importantes de novo, para que as pessoas vá sedimentando esse conhecimento da doutrina, que é muito importante, ok? Vamos começar rezando, pedindo a Deus, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos assista nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós sabemos que sem Ti nós não podemos fazer nada. Temos consciência disso. Sem mim nada podeis fazer. Então nós suplicamos, Senhor, nessa noite a vossa bênção, a vossa inspiração, para poder realizar bem esse programa. Contando com a intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos que estão aqui no nosso auditório, você de casa que nos acompanha. Temos aqui amigos de Varginha. Quem é de Varginha aí? Levanta a mão. Guarapari, Espírito Santo. Manaus, Amazonas. Está ali. Goiânia, Goiás. Ok. Pindamonhangaba, São Paulo. Surubim, Pernambuco. Está ali. João Pessoa, na Paraíba. Lorena, nossa cidade, São Paulo. Está ali. Maceió, Alagoas. Brasília, Distrito Federal, São João Batista, em Santa Catarina, e Salvador, na Bahia. Sejam bem-vindos, é uma alegria. Hein? Faltou alguém? Se faltou, depois no intervalo a gente completa a lista. É uma alegria receber vocês aqui na Canção Nova e aqui no nosso programa, ok? Eu quero começar mostrando o livro do Padre Lúcio Tardívo, que está aqui no nosso meio, né? O Padre Lúcio escreveu esse livro, Reconquistando o Sentido da Vida. Algo muito importante. Hoje tem muita gente que não sabe o sentido da vida, não sabe por que Deus nos criou, não sabe o que nós fazemos aqui, não sabe o sentido do trabalho, da dor, da alegria, da oração. O Padre Lúcio, que é o postulador da causa de beatificação do Padre Léo, que é da comunidade de Betânia. Padre Lúcio, depois vem aqui, vamos conversar um pouco, né? Está ali. E eu vou pedir até, Padre, o senhor dá a bênção no final do programa, como a gente sempre pede, né? Beleza, está aí. Quero mostrar esse livro, São José Não Falha. Eu tenho uma dívida com São José muito grande, porque São José me concedeu através dele, conseguiu uma graça muito grande através de São José. Esse livro, São José Não Falha, é um livro antigo, já tem aí talvez uns 50 anos ou mais. Um padre alemão, né, chamado Afonso Maria Weis, ele coletou aqui quase 90 testemunhos de pessoas que ele conheceu, paroquianos, sabe, que receberam grandes graças e até milagres através de São José, né? É um livro antigo, muito conhecido, que agora está reeditado, São José Não Falha. Bem, o assunto que nós vamos continuar hoje é sobre a igreja, né? Nós estamos estudando aqui um pouco de eclesiologia, uma das partes mais importantes da teologia, claro.
né? Conversamos sobre Cristo, a cristologia. Cristo deixou a igreja no mundo para continuar a sua missão de salvar a humanidade, né? O que a igreja faz através dos sacramentos. Então, depois que eu terminar, se Deus quiser, a parte de eclesiologia, quero entrar na parte da teologia sacramental, estudar um pouco dos sacramentos. Isso é muito importante. Bom, o que nós vamos ver hoje da igreja? Vamos ver um pouco desse aspecto da igreja hierárquica e infalível. Isso é muito importante a gente entender. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, o documento sobre a igreja, o Vaticano diz assim, que a igreja é hierárquica, sacramental e carismática. Hierárquica, Cristo colocou na igreja uma hierarquia. Papa, os bispos, os sacerdotes. Isso, desde o primeiro século, os diáconos, nunca mudou, tem 20 séculos. E vai chegar até o final da história. Que aquilo que o Cristo coloca, ele coloca uma vez só e para sempre. Então, ela é hierárquica. Ela é sacramental. Por quê? A igreja é o sacramento universal da salvação. É a igreja que, através dos 7 sacramentos, leva a salvação de Cristo ao povo. E ela é carismática. Por quê? Porque a sua alma é o Espírito Santo concede os seus carismas à igreja, né? Tanto os carismas de governo, né? Como aparece na carta aos Romanos, capítulo 12, como os carismas que a igreja chama de especiais, né? Dom de cura, de libertação, palavra de ciência, etc. Então, a igreja tem essa característica. Vamos conversar um pouco sobre a igreja hierárquica. É importante a gente entender isso. Os padres da igreja, eu já citei essa frase aqui num outro programa, eles diziam, ubi Petros ibi ecclesia ibi Christus, que quer dizer, onde está Pedro, está a igreja, e onde está a igreja, está Jesus Cristo. Quem é que dizia essa frase? Santo Agostinho, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São Jerônimo, doutores da igreja. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. É um paradigma, né? Muito importante. Pode passar. Tá? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 761, diz assim, o Senhor Jesus dotou a sua comunidade, a igreja, de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Quando é que vai haver a plena consumação do reino? Quando Cristo voltar. O reino de Deus só vai se completar na face da terra quando Cristo voltar. Então o Catecismo diz que Cristo, né, ele dotou a igreja de uma estrutura hierárquica que vai existir até o Cristo voltar. Ok? É isso que dá estabilidade à igreja. Quando você vai fazer um prédio, o que você faz primeiro? Você coloca o fundamento, o alicerce, que tem que ser muito profundo, as colunas, e amarra tudo com as vigas baldrames, etc, etc. Parece um esqueleto de concreto, né? É aquilo que suporta o prédio. O resto é perfumaria. Se você vai fechar com madeira, tijolo, vidro, pouco importa. Não é isso que segura, que dá estrutura, que dá estabilidade ao prédio. Não. A igreja, então, tem essa, né? Os apóstolos são o alicerce da igreja, né? Como a gente vê no livro do Apocalipse, que sustentam esse edifício. Vamos lá. O Cristo colocou assim, né? Outra coisa que o mesmo parágrafo anterior fala, muito importante. O Catecismo diz assim, ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. Ninguém pode, por própria conta, eu vou sair anunciando o Evangelho. Não. Você vai anunciar o Evangelho por mandato da igreja. Ok? Eu não posso estar aqui ensinando se eu não tenho autorização eclesiástica. Ok? O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Não como membro da comunidade simplesmente, mas falando a ela em nome de Cristo. Ou seja, ninguém pode se intitular padre. Agora eu sou padre. Não, você tem que receber esse sacramento do bispo. Agora eu vou ser bispo. Não.
O Papa autoriza, 3 bispos sagram ele bispo. Ninguém se intitula, eu sou aquilo, não. Nós temos uma sucessão apostólica, de onde vem a graça de Cristo até o diácono dentro do clero. É isso que esse parágrafo 762 do Catecismo quer dizer. Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e também a missão de anunciar o Evangelho. Vamos lá. Eu me lembro que São Francisco de Assis, ele não pregava numa paróquia se o pároco não permitisse. São Francisco de Assis, santo e santo, né? Se o pároco não autorizasse, ele, de jeito nenhum, né? O respeito pelo poder sagrado que vem pelo sacramento da ordem. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, a gente encontra isso, finalzinho do Evangelho de São Mateus, né? Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É a última frase do Evangelho de São Mateus. Cristo envia à igreja aquele pequeno rebanho, ele chamava os 12 apóstolos de pequeno rebanho, né? Lucas 12, 32, pequeno rebanho, não temas, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Cristo colocou o reino de Deus na mão da igreja, que eram 12, agora, né? Depois daqueles 12, mais os 72, as coisas foram crescendo, né? Está aí, pode passar. A igreja que recebeu esse mandato. Eu quero começar a falar um pouco sobre o primado de Pedro. Por que nós já tivemos aí 266 papas, mais ou menos, na história da igreja? Há uma dúvida de um ou outro, se foi válido ou não, mas o Vaticano considera que Francisco é o Papa 266, né? 266. Por que nesses 2000 anos a igreja nunca ficou sem Papa? Houve períodos da igreja ficar, às vezes, 1 ano sem Papa, porque demorava para eleger um Papa, porque, claro, quem conhece a história da igreja sabe, houve muito conflito, né? Às vezes o imperador queria uma coisa, as famílias nobres de Roma queriam outra, e era uma confusão. Chegou até coisa interessante, no século X, foi um século chamado de chumbo na história da igreja, demoraram tanto para eleger o Papa, o que o povo fez? Trancou os cardeais, né, numa sala, daí vem o conclave, quer dizer, fechado com chave. E os cardeais não elegiam o Papa, demorava. O que o povo fez? O povo destelhou o conclave. Fizeram eles ficar ali ao relento. Aí elegeram um Papa de pressinha. É a história da igreja. A igreja é santa, mas é formada de pecadores. A gente não deve se assustar com isso. Quem conhece a história da igreja, eu, graças a Deus, tive que estudar bastante história. Eu até escrevi esses 3 volumes, né? História da igreja, idade moderna, antiga e contemporânea. A gente não se assusta, porque a igreja é formada de homens e mulheres pecadores. Ela é santa, como instituição, mas nós somos pecadores. Bom, o primado de Pedro, vamos estudar um pouco isso. Interessante essa citação aqui do Evangelho de São João, logo no capítulo 1, versículo 40, 42, André era irmão de São Pedro. André era discípulo de João Batista, e ele encontrou Jesus. João Batista apontou Jesus para os seus discípulos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André seguiu. E André percebeu que Jesus era o Messias. Então ele leva Pedro, ele leva Simão até Jesus. Ele não chamava Pedro, chamava Simão. Então São João narra isso. André disse a Simão Pedro: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Gente, isso não é pouco não. Alguém dizia naquele tempo, chegou o Cristo, chegou aquele que os profetas há 700 anos anunciam. Como João Batista tinha anunciado para ele, eis o Cordeiro de Deus, achamos o Messias, levou a Jesus, ou seja, Santo André, levou Simão a Jesus, levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, presta bem atenção nisso, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Kéfas. Kéfas em grego quer dizer pedra, Pedro, pedra, né? Olha que interessante, no primeiro encontro que Jesus teve com Simão, fixou bem nele o olho e disse:
você é Simão, vai ser chamado Quefas. Eu vou te chamar de Quefas, de Pedro, de pedra. Depois, lá em Mateus 16, 18, num outro episódio, lá na Cesareia de Filipe, né? Quando eles perguntaram, Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse, então, tu és Pedro, tu és Quefas, e sobre ti edificarei a minha igreja. Engraçado que São Paulo não chamava Pedro de Pedro nem de Simão, chamava de Quefas. Fui a Jerusalém para estar com Quefas. Sempre Paulo se refere a Pedro como Quefas, ou seja, a pedra, né? Ok, então aí a gente vê aí um primeiro chamado de Jesus para Pedro ser essa pedra fundamental da igreja, essa pedra de unidade que é o Papa. Reparem que é no primeiro capítulo do Evangelho de São João, né? Pode passar. Bom, depois nós temos vários eventos na história da igreja que a gente vê Pedro comandando as coisas. Então, por exemplo, no concílio de Jerusalém, no ano 49. O que foi esse concílio? Esse concílio foi o seguinte, logo que a comunidade começou a crescer em Jerusalém, começou a ver aquela perseguição, Pedro foi para Antioquia, na Síria. Tem Jerusalém aqui no norte da Síria, Antioquia, que era uma cidade que tinha cerca de 500 mil pessoas naquele tempo, porque era uma capital de província romana lá da Ásia, muito importante. Pedro foi para lá. Ali foi a primeira comunidade cristã fora de Jerusalém. Dali os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de a seita do caminho, né? Ou nazarenos. Ali, bom. Muito bem. Só que, o que aconteceu ali? Paulo foi para lá também, depois que se converteu. Alguns cristãos judaizantes, ou seja, que vieram do judaísmo, foram para Jerusalém e queriam que em Jerusalém, né, os cristãos que vieram do paganismo, dos gregos, antes de serem batizados, fossem primeiro circuncidados, segundo a lei de Moisés. Paulo e Barnabé bateram o pé, de jeito nenhum. Agora não precisamos mais da circuncisão. Circuncisão era a antiga aliança. Agora, na nova aliança, a entrada para o reino é o batismo. E o pau quebrou, como se diz. O que aconteceu? Paulo, Barnabé foram para Jerusalém para discutir com os apóstolos. Desceram de Antioquia para Jerusalém e foram conversar. É isso que narra aqui os Atos dos Apóstolos no capítulo 15. Agora, eu quero destacar aí a posição de Pedro. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Toda a assembleia ouviu silenciosamente. E Pedro, chefiando esse, que a igreja chama de um primeiro concílio, né? Meio assim, ao concurso, né? O Pedro define, não é preciso mais a circuncisão, ele com os apóstolos, mas ele chefia a coisa. Pode passar, né? E daí ficou claro, a partir daí, do ano 49, não precisou mais da circuncisão da igreja. E Paulo vai partir para a segunda viagem apostólica dele, lá naquela cidade da Turquia de hoje, né? Que Paulo saía de Antioquia, ia até a ilha de Chipre, né? Aí na ilha de Chipre ele subia para o continente ali na Turquia, embaixo do Mar Negro. Em todas aquelas cidades aí, Paulo então agora batizava as pessoas, não tinha mais necessidade da circuncisão. Mas o que eu quero chamar a atenção é que foi um momento importantíssimo na vida da igreja. Por quê? Dom Estevão Bittencourt explica muito bem. Se a igreja continuasse circuncidando os cristãos antes do batismo, o que aconteceria? O cristianismo seria apenas uma seita judaica a mais. Como tinha os fariseus, os saduceus, não sei o quê, haveria os cristãos. Dependendo ainda do judaísmo. Não. O cristianismo veio para ser sucessão do judaísmo e não dependente do judaísmo. E esse momento importantíssimo, a gente vê a figura fundamental de Pedro, né? Muito bem. Pedro, ele é o porta-voz sempre dos discípulos. Aqui eu vou colocar aqui uma série de citações para a gente perceber isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Pedro e os apóstolos replicaram, importa obedecer antes a Deus do que aos homens.
Pedro e os apóstolos. Repare que sempre Pedro está na frente, quando São Lucas narra os Atos dos Apóstolos. Né? Outra citação, Lucas 9:32. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono. Você repara que Pedro está sempre na cabeça. Os evangelhos citam Pedro 150 vezes. O segundo evangelista mais citado é João, cerca de 50 vezes. A gente vê aí o primado de Pedro, a importância dele. Né? Aqui em Lucas 12:41, por exemplo, né? Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? Quer dizer, Pedro é sempre o cabeça, é sempre aquele que fala, é o porta-voz. Quem dizem os homens que eu sou? O Senhor é o Cristo, é o Messias. Pedro é aquele homem assim, que ele, né, sempre exerceu esse papel. Pode passar? Olha aí, João 6,67. Senhor, a quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós sabemos e cremos que Tu és o Santo de Deus. Esse é um outro momento importantíssimo. Quando Jesus fez o discurso da Eucaristia, lá no capítulo 6 de São João, o povo começou a ir embora. O quê? Esse homem vai dar a carne dele para a gente comer, o sangue para beber? O povo começou a ir embora. Não entenderam o que estava falando de uma coisa espiritual. Jesus não deu muita explicação, não. Chegou para os apóstolos: vocês também não querem ir embora? Vocês também estão escandalizados? Porque antes ele tinha feito 2 milagres, antes dele instituir a Eucaristia. Ele tinha feito a multiplicação dos pães na tarde anterior, e tinha andado sobre as águas para encontrar com os discípulos. Aí chegou em Cafarnaum e faz o discurso da Eucaristia. Ou seja, ele deu 2 provas da divindade dele. Multiplicou os pães a partir do nada. Só Deus pode fazer isso. Anda sobre as águas sem afundar. Só Deus pode fazer isso. Não é? A não ser que você esteja de jet ski, ou então de outra, mas caminhando só Deus. Por quê? Por causa da lei da gravidade. Então, vocês viram que eu sou Deus. Não vou dar outras explicações. É pegar ou largar. Vocês querem ir embora, pode ir. Olha, gente, foi um momento de crise. Quem é que resolve a crise? Pedro. Senhor, a quem nós iremos? Como diz, eu também não entendi nada. Mas eu vou ficar aqui, porque nós sabemos e cremos que Tu tens palavras de vida eterna. Veja como é que Pedro era o inspirador, né, disso tudo. Depois, ainda uma outra citação, né? Aqui é muito bonito, porque é depois da ressurreição, João capítulo 21, e Jesus pergunta a Pedro 3 vezes. Né? Repare que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Né? Pouquinho antes. Negou Jesus 3 vezes. No entanto, perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela 3ª vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Que coisa bonita, gente. Essa é uma das passagens mais bonitas que eu acho do Evangelho. Pedro nega Jesus 3 vezes, naquele momento que Jesus mais precisava dele, porque Jesus estava preso na casa de Caifás, o sumo sacerdote, sendo, né, ali esfolado de tudo que é jeito, recebendo, né, mentiras sobre ele, falsos testemunhos. E ele já tinha dito para Pedro, né, eu vou ser preso, eu vou dar... Ah, que isso, Senhor? Que? Eu estou pronto para ir até a morte contigo. E Jesus fala para ele o quê? Ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não é? E não deu outra, né? Ali naquela quinta-feira à noite, quinta-feira santa, né? À noite, Pedro nega Jesus 3 vezes e o galo canta. Quando o galo canta, São Lucas fala isso, lá no capítulo 22 dele. Jesus olhou para Pedro. Aí imagina aquele olhar, como é que foi doloroso, né? E Pedro caiu no pranto, se arrependeu, graças a Deus. Mas olha, eu acho que se fosse nós no lugar de Jesus, mandava Pedro embora, né? Pedro, sinto muito, João ficou aos pés da cruz, você não ficou, então quem vai ser o chefe da igreja agora é João. Mas não, ele manteve Pedro. Depois que ele ressuscitou, encontrou com os discípulos, isso aí é às margens do mar da Galileia, depois da ressurreição. Pedro, tu me amas? Amo.
Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Né? O Senhor sabe que eu te amo. Né? Você sabe que eu sou fraco, eu sou miserável, mas eu te amo. É que nem aquela música, eu não presto, mas eu te amo. Né? Então, uma música antiga que cantava assim. Interessante, né? Tá bom, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você vai continuar sendo o Papa. Porque Jesus tinha escolhido ele. Tem uma citação na carta aos Romanos, interessantíssima. Romanos 11, 29, São Paulo fala assim: os chamados e os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Deus chama alguém para uma missão, chama alguém para ser padre, por exemplo, é para sempre. É um dom irrevogável. É uma graça que a pessoa recebe e Deus não retira. A pessoa pode não corresponder à graça, mas Deus... São Paulo fala, Romanos 11, 29, os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Não é um chamado humano, não, é um chamado... Então, ele chamou Pedro lá em João 1, tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Quefas. Ele chama Pedro de Quefas, lá em Mateus 16 está escrito. E aqui ele confirma no finalzinho do Evangelho de São João, é você mesmo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque Pedro conhecia, Jesus conhecia Pedro. Sabia que o Pedro tinha liderança, que talvez João não tivesse. João ficou aos pés da cruz. Mas São Paulo fala, na igreja tem pastores, tem doutores, tem profetas, tem, sabe? O Papa tem que ser um líder. Não basta ser santo. Teve muitos papas santos que não foram bons papas. Foram excelentes como santos. Né? Inocêncio XII que renunciou, por exemplo. Era um monge excelente, santo, mas ele não tinha tino administrativo. Acabou renunciando. Né? Tudo bem. Muito bem, vamos fazer um intervalo que está na hora. Já levantou a plaquinha do intervalo aí. Daqui a pouquinho a gente volta então para continuar. Espere que é bastante rápido aí o nosso intervalo. Já estamos de volta, graças a Deus, com o nosso programa Escola da Fé. Né? Eu quero lembrar que esse material que eu uso aqui, né, esses slides, você pode ter aí todos no facebook.com/Escola da Fé. Você encontra aí todo esse material. E também nós temos outros canais de comunicação conosco. Por exemplo, temos o nosso e-mail, escoladafé@cancionova.com. Temos também o Twitter, @Escola da Fé. Temos o Instagram, @Escola da Fé CN. No Instagram, além de Escola da Fé, tem um CN no fim de Canção Nova, tá? Isso para você poder participar. Canção Nova está fazendo, a TV Canção Nova está completando 30 anos. Gente, é uma vitória tremenda. Porque são 30 anos sem comerciais, sem propaganda, mantida exclusivamente com doações e venda de produtos de evangelização da Canção Nova. Sabe, isto é algo fantástico. Isto é a providência divina. Sabe, a Canção Nova pede ajuda, pede a sua colaboração, pede, porque é isso. Assim como a televisão, as televisões comuns, seculares, né? Enche de propaganda a gente, tudo que é intervalo, a Canção Nova não tem. Você viu o intervalo ali, foi 2, 3 minutos, não tem nenhum produto apresentado. Sabe? É uma alegria. Por que Deus age assim? Por que Deus não chega aqui e não traz o dinheiro para o Padre Jonas assim? Porque Deus quer que cada um tenha mérito nisso. Né? Porque quando a gente ajuda a evangelização, Paulo VI dizia, a gente tem os mesmos méritos do evangelizador. Paulo VI dizia isso. Aqueles que ajudam a evangelização têm os mesmos méritos dos evangelizadores. Então a gente tem mérito diante de Deus quando a gente ajuda. Né? Isso é muito importante. É uma alegria, né? E eu estou aqui nessa televisão há 30 anos, graças a Deus, uma graça que Deus me deu de poder estar não só aqui, mas desde a rádio, 40 anos atrás, né? Nesse verdadeiro mutirão de evangelização que é a Canção Nova. E eu que estou aqui sei a luta que é para manter isso tudo, não é fácil não. É como diz o povo, matar um leão a cada dia, né? Mas tudo bem, eu quero mostrar rapidamente aqui alguns livros que quem tem interesse de aprofundar seu estudo na igreja. Um deles é esse, A Minha Igreja. Esse é um livro que eu escrevi, já tem mais de 15 anos, para explicar o que é a igreja, baseado nos documentos, no catecismo, né, na eclesiologia da teologia. Porque quem quiser conhecer.
Para a Escola da Fé, desde que eu comecei esse programa aqui, há mais de 20 anos, eu escrevi 3 livros básicos sobre a igreja. A Sagrada Tradição, o que é a Sagrada Tradição da igreja, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. São as 3 colunas da igreja. Ok? A igreja não baseia só na Bíblia, não. A igreja, ela tem a Bíblia, tem a tradição apostólica, tudo que veio dos apóstolos e que não foi escrito. E que o Concílio Vaticano II, através da Dei Verbum, diz que tem o mesmo peso de revelação da Bíblia. Não é? Por exemplo, o credo não está na Bíblia. De onde é que vem o credo? Vem da tradição. Não está na Bíblia que os sacramentos são 7? Alguém já encontrou na Bíblia que os sacramentos são 7? De onde é que vem? Da tradição. Não está na Bíblia que nós temos que podemos fazer procissão, batismo de criança. Não, batismo por efusão, ao invés de ser por imersão. Vem da onde? Vem dos apóstolos. E não ficou escrito. A gente tem que entender isso muito claro. São João fala no finalzinho do evangelho dele, se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, o mundo seria pequeno para conter todos os livros. Quer dizer, muita coisa não ficou escrita, ficou na memória da igreja que chegou até nós. Então o magistério da igreja, né, ele interpreta a Bíblia e a tradição e tira então a doutrina. Então o que é a doutrina? Você pega o catecismo da igreja. O que é o catecismo da igreja? O catecismo da igreja é a interpretação que o magistério faz da Bíblia e da tradição e transforma em doutrina. É isso. Por isso o catecismo tem 3.000 citações da Bíblia. 3.000 citações da Bíblia aqui no catecismo. Além de todos os documentos, citações de todos os documentos dos concílios, etc., encíclicas, desde lá do primeiro século. Né? É esse compêndio que reúne a Bíblia e a tradição. Agora, inspirado pelo Espírito Santo. Muito bem, continuando a nossa conversa. Né? Marcos 16, 7. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galiléia. Olha que interessante. Jesus aparece ressuscitado para quem? Para Madalena. E fala para ele, ide a seus discípulos e a Pedro. Por que ele destaca Pedro? Porque Pedro é o chefe. E a Pedro, que ele vos precede na Galiléia. A gente vê aí a posição de Pedro. Mateus 16, 15. Então perguntou-lhe Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus vai dizer para ele. Esse daqui nós já sabemos muito bem, pode passar. Né? Feliz é Simão, filho de Jonas. Olha que interessante. Porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por que o Pai revelou a Pedro que ele era o Cristo? E não a Tomé, a João, a Felipe, Bartolomeu. Por que o Pai inspirou Pedro? E Jesus imediatamente coloca para ele, então você é o escolhido, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente vê que há um desenho divino em tudo isso, não é? Então Pedro se aproximou dele, outra passagem, Mateus 18, 21. Então Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, quando ele pecar contra mim? Ele sempre é Pedro que sai perguntando, né? Pode passar. Agora, o outro lado da questão, que está ligada ao magistério, a questão da infalibilidade. Ok? Por que Jesus concedeu à igreja essas duas prerrogativas? Invencibilidade e infalibilidade. Invencibilidade por quê? Porque se a igreja pudesse ser vencida pelas portas do inferno, acabava a nossa salvação. Porque a nossa salvação está na igreja. Até o último homem que existia na face da terra, ele vai ter que ser batizado, crismado, receber a Eucaristia, e a igreja é que vai dar isso a ele. Então a igreja não pode acabar, até o Cristo voltar. Então a igreja é invencível. Então Cristo deu, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E 2000 anos de história mostram isso. 2000 anos de história, nem a perseguição dos judeus, nem dos romanos, nem perseguição, sei lá, né, nazismo, comunismo, laicismo, ninguém derruba a igreja, porque não há força humana capaz de derrubar uma força divina. Graças a Deus, essa é a nossa esperança, essa é a nossa vitória. Segundo, a infalibilidade em termos de doutrina.
só em termos de doutrina, isso é muito claro. A igreja, tá? E a igreja aprendeu tanto isso, que a igreja não fala mais de medicina, não fala nada, a igreja fala de doutrina, fé e moral, fé e costumes. Por que que Cristo concedeu à igreja? E está escrito no Catecismo, parágrafo 890, a gente vai ler aqui daqui a pouco. Cristo concedeu à igreja participar da sua infalibilidade, está no Catecismo da igreja. Por quê? Porque se a doutrina pudesse se perder no erro, a gente perderia a salvação. Entenderam? Porque está escrito no Catecismo, parágrafo 851, a salvação está na verdade. Se essa verdade se corrompesse, acabou a salvação. Entendeu? Então, por isso que a igreja tem esses dois lados, de invencibilidade e infalibilidade. Então, vamos ver aqui. Primeiro sinal forte disso. Não, volta. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Olha, que garantia para a igreja. Se ele prometeu que ele está com a igreja, engraçado que põe o verbo no presente, eis que eu estou. Ele não fala estive nem estarei, eu estou, hoje e agora, até o fim do mundo. Será que essa igreja pode errar o caminho? Se ele está com a igreja todo dia? Não pode. Né? Pode um padre errar, um bispo errar, um papa errar, mas o magistério da igreja como um todo caminha na verdade. Quando eu falo o magistério da igreja, é o papa com o conjunto dos bispos em união com ele. Herege na igreja, vocês sabem, houve bispo herege, houve padre herege, houve leigo herege, mas o magistério caminha na verdade, certo? Vamos, pode passar. Outra citação muito interessante, na Santa Ceia. Você sabe que a Santa Ceia vai do capítulo 13 até o capítulo 17. Capítulo 14, olha o que Jesus diz para os apóstolos na despedida. Eu rogarei ao Pai, olha que interessante, eu rogarei ao Pai, Ele vai ser o intercessor da igreja. E Ele vos dará outro paráclito. Paráclito quer dizer defensor, dentro do paraclese grego quer dizer defensor, consolador, para que fique eternamente convosco. Olha que interessante. Jesus disse, eu vou estar com vocês todo dia, mas não é só eu não, o Espírito Santo também. Olha o que ele está dizendo aqui, para que fique eternamente convosco. Eu pergunto, será que a igreja, com o Espírito Santo nela todo dia, Jesus nela todo dia, pode errar o caminho? Não pode. O caminho da salvação, eu não estou falando de outras coisas, o caminho da doutrina, é o Espírito da verdade. Eu acho bonito Jesus chamar o Espírito Santo do Espírito da verdade, porque ele chamou o demônio do Espírito da mentira, né? Que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conhecereis, por quê? Olha que outra coisa bonita, permanecerá convosco, e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Então, Jesus, além de dizer, eu vou estar com vocês todo dia, o Paráclito vai estar com vocês, permanecerá entre vós e em vós. Repare que ele enfatiza duas coisas, não é? Permanecerá convosco e estará dentro de vós. É muita força. Passa. Depois de outra citação, ainda no capítulo 14 de São João, disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas. Olha que promessa, gente. Eu estou falando de promessa de Jesus, não estou falando de promessa de um homem, de uma autoridade humana. Ensinar-vos-á todas as coisas. Por que a igreja não tem dúvida que o que ela ensina é a verdade? Porque não é ela que garante isso, é Cristo que garantiu na Santa Ceia. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. É muito bonito isso, né? Todas as coisas. E vos recordará tudo que vos tenho dito. E vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu uma linha. Os apóstolos começaram a escrever 20 anos depois que o Cristo subiu para o céu, que a pregação era só oral. Quando a igreja começou a se espalhar pelo mundo inteiro, começaram a surgir as cartas. A primeira carta, talvez tenha sido a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, lá por volta do ano 50 e pouco. Depois as outras cartas.
Mas por que os apóstolos escreveram então os evangelhos? Mateus, né? Depois João, também Marcos e Lucas. O Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu vos disse. Olha que bonito. É a alma da igreja, né? Depois ainda uma outra citação de João 16, que vem agora, pode passar. Ainda na Santa Ceia, João 16, 12 e 13. Aqui é mais forte ainda. Jesus repete: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. É na Santa Ceia. Eles já tinham ceiado, tomado vinho, já estavam com sono. Essa era a realidade, até que dormiram lá no Horto das Oliveiras, né? Eu tenho muitas coisas ainda para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Eu não posso falar para vocês de Mariologia, Cristologia, Pneumatologia, História da Igreja, Liturgia, Catequese. Vocês não têm condição. Então como é que faz? Como é que faz? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Isso até me arrepia. Saber que Jesus deixou essa promessa com a igreja. O Espírito Santo vai ensinar a vocês toda a verdade. Gente, a igreja foi sacudida até o século VIII, por tremendas heresias. Heresias que queriam arrebentar a igreja. Um arianismo que dizia: Cristo não é Deus, né? Foram 4 séculos de luta para a igreja vencer o arianismo, mas venceu. E outras, todas que vieram depois. Mas quem é que sempre garantiu o retorno da verdade? Os concílios da igreja, onde o magistério se reunia. Concílio de Niceia, né? Concílio depois lá de Éfeso, né? que combate o nestorianismo, que negava que Maria fosse mãe de Deus. O concílio de Calcedônia, com o Papa Leão Magno, quando um herege bispo, né, negava que Jesus tivesse uma natureza humana, né, o monofisismo. Sabe, então, os concílios, os 21 concílios que a igreja fez, foram marcos na história da igreja, da atuação do magistério da igreja, dessa hierarquia que o Cristo estabeleceu. Os concílios sempre foram, tanto é que se você quer estudar a história da igreja, você não pode deixar de estudar a vida dos papas, estudar os concílios, estudar as heresias, né? E outras coisas mais. Mas há pontos ali que você não pode deixar de estudar, porque foram pontos assim marcantes, né? Então isso garante, né? E isso aqui é muito importante, que São Paulo escreve para Timóteo, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Notem bem, Deus quer que você se salve, mas você tem que chegar no conhecimento da verdade, senão você não se salva. Por quê, gente? Porque a verdade é a verdade, ok? Tudo que o homem faz hoje de ciência no mundo é em cima da verdade. Se um prédio cai, é por quê? Porque falhou a verdade ali, um cálculo estava errado ali, então pode cair o prédio. Na medicina a mesma coisa, entendeu? A verdade é que conduz as coisas no lugar correto. Então, São Paulo fala: Deus quer que todos se salvem, mas chega ao conhecimento da verdade. E mais um, passa mais um slide aí para mim. Ele coloca o seguinte, aqui. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, vamos ligar os 2 versículos. Deus quer que todos se salvem, chega ao conhecimento da verdade. Mas onde é que está a verdade? Na igreja. São Paulo fala: a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Por que ele fala coluna e fundamento? Eu falei a vocês que um prédio que não é levantado, você tem um fundamento, que é o alicerce, e as colunas. Eu disse que o resto é perfumaria. A igreja, Paulo fala para Timóteo, é coluna e fundamento da verdade. Ou seja, a igreja é que sustenta a verdade. Entenderam? Por isso que, né, o catecismo diz, parágrafo 851, Deus quer a salvação pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Por isso que a igreja recebeu do Cristo o carisma da infalibilidade, que o catecismo fala no parágrafo 890. Bom, é isso que eu tinha para colocar hoje. Eu quero conversar um pouco com o Padre Lúcio. Chega aqui, padre. Não sei se vocês conhecem, Padre Lúcio é da comunidade Betânia, mas é do Sagrado Coração de Jesus, né, padre? Sim. Está aqui o
o distintivo. Nossa cruz. Né? Padre, o senhor escreveu esse livro, eu já falei dele, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente Isso. a inspiração que o senhor teve para escrever. Reconquistando o Sentido da Vida é um livro que fala muito de tudo aquilo que nós vivenciamos em Betânia. Em Betânia nós procuramos e ajudamos as pessoas a reencontrar uma nova forma de vida. Sair daquilo que muitas vezes é uma fuga para ir para um mundo da luz, né? Então, reconquistar o sentido da vida está baseado na sabedoria do Evangelho. A proposta é o Evangelho. E para segui-lo é preciso que a gente reconquiste cada dia. Por isso aí eu abordo muitos temas como a finitude da vida. A gente não pode protelar, deixar as coisas sempre para amanhã. Nós precisamos buscar o sentido no hoje. Falo um pouco sobre o próprio suicídio, que é a perda do sentido da vida, que hoje está tão em voga. Infelizmente está crescendo, né, padre? Crescendo Entre os cada jovens. dia. O que mais dói é que entre os jovens. Exatamente. Então, eu abordo essa temática dizendo assim, o quanto a gente tem que saber lutar, vivenciar isso. Alguém que quer fazer um suicídio, ele sempre vai dar um sinal. Então, é preciso estar atento a isso. Falo sobre a depressão também como perda do sentido. É preciso sair do quarto escuro, não apenas o quarto físico, mas o quarto escuro que a pessoa acaba se entrando, né? E ir ao encontro da luz, que é o próprio Jesus. E ao final, é claro, tem mais coisas, mas ao final eu apresento então 2 modelos de sentido, de pessoas de sentido, que é Maria, a nossa mãe, a mulher do sentido, que vivenciou o sentido, e também Jesus, o grande modelo para quem quer encontrar o sentido para a vida. Então, são esses os temas, né, ali abordados. E é um livro fácil de ler? Sim. Pequeno, relativamente pequeno, fácil de ler, não tem... E é baseado também na experiência do Padre Léo. Então, sempre no início de cada capítulo tem uma reflexão do próprio Padre Léo, e depois a minha reflexão pessoal. Depois, 2 temas para que a pessoa possa refletir, né? E depois uma oração, onde que a pessoa também possa rezar aquele padre, tema. como é que o senhor veio para a comunidade de Betânia? Quando que o Padre Léo fundou, você está na casa de Lorena? Ou não, eu... Está na casa de... nós padres todos moramos em São João, na casa-mãe. Eu morava com o Padre Léo quando o Padre Léo fundou a comunidade de Betânia. Ah, já morava com ele? Já morava com ele. Tá. Lá em Brusque, em Santa Catarina. E nunca me desliguei da comunidade. Sempre estive ligado. Trabalhei em Varginha, os primeiros anos de padre. Depois fui pároco em Terra Boa, no Paraná, por 7 anos. E depois, com a morte do Padre Léo, eu vi também a dificuldade do Padre Vicente, né, em poder, né, levar a obra adiante. E aí, conversando com os meus superiores, e procurei então um bispo que nos acolhesse, que é Dom Wagner, da Diocese de Guarapuava, nos liberando para trabalhar na obra do Padre Léo. E hoje o senhor também está sendo postulador da causa do Padre Léo. Isso, e eu também, então, Fala agora, um pouquinho sobre isso. Eu sou o autor da causa da beatificação do Padre Léo. No momento diocesano, eu sou o postulador. Depois, quando for para Roma, nós já colocamos um outro postulador de Roma. Já subiu no primeiro degrau aí? Não, nós agora ainda recebemos de Roma a autorização, né, primeiro do Dom Wilson, bispo de Florianópolis, arcebispo de Florianópolis, e agora já recebemos de Roma a prerrogativa para abrirmos o processo. Então agora, logo mais, vamos ter que encaminhar um libelo, que é uma história do Padre Léo para Roma, e juntamente disso, então depois vem um non abstra, que é o nada consta, que vai nos dar então para que a gente possa abrir esse processo. E se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar abrindo o processo de beatificação. Abrindo o processo, ele se torna servo de Deus? Ele se torna servo de Deus, depois ele se torna venerável, beato e santo. Ok. Mas estamos Padre, aí... É uma caminhada longa. Isso, é bastante. Né? Nós estamos recolhendo todos os relatos de graça, relatos de próprios milagres, que depois serão averiguados pela igreja, né? Por atestado pela medicina, né, alguém de Roma que vem para atestar isso, mas isso numa fase posterior. Mas já estamos recolhendo todos esses testemunhos de padre, conversão. Sim, quem quer mandar algum relato desse? Olha, recebi uma graça através do Padre Léo. Escrever direitinho, relatar, manda para quem? Isso, pode mandar lá no nosso site www.betania.com.br. Tem um lugar... Betânia com TH? Betânia com TH. Betânia com TH. Isso.
www.betania.com.br. Lá tem um espaço onde está lá, relatos de graças. Você pode acessar lá e enviar para nós testemunhos, né, de graças para que a gente possa... Já deve ter recebido. Temos alguns, já temos para mais de 300 catalogados já de relatos. Ô, padre, de graças. quando houve a inauguração aqui do memorial ali do Padre Léo, o senhor estava lá também. Está. Fale alguma coisa sobre esse memorial, que eu não sei se todo o pessoal da região que conhece. Isso, o memorial fica ali em Lorena, na cidade de Lorena. Muito bonito. E logo do lado da rodovia, né, da Bem na Dutra. entrada de Lorena. Isso, do lado esquerdo, de quem vai daqui, está um shopping, Ecovale, e no estacionamento desse shopping tem um memorial que conta boa parte da vida do Padre Léo, né, e é bem interativo, as pessoas podem acessar, podem ouvir as suas pregações, é bem interessante. Inclusive, nesse final de semana, nós temos o nosso encontro na Trilha da Cura, aqui, junto da Canção Nova, e nós teremos ônibus gratuito para levar as pessoas até o memorial. Que beleza. Então, quem estiver por aqui vai poder conhecer. Padre, estamos chegando no finalzinho do programa, que o senhor deixasse, então, sua palavra e sua bênção para esse povo que está aqui e o pessoal que está em casa. Então, a palavra é de bênção, de graça para cada um de nós. Reconquistar o sentido da vida não é para apenas pessoas que têm problema. É para que a gente possa reconquistar cada dia, viver bem cada dia da nossa vida. E para isso, nada melhor do que a gente viver na graça de Deus. Viver a graça de Deus em nós e sendo o canal dessa graça para as pessoas. Por isso que a bênção de Deus que nós vamos receber agora, ela é extensiva para todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que, de fato, precisam receber em Deus, de Deus, essa força e essa bênção. Por isso que possamos receber. Agradeço ao professor Felipe, a toda a Canção Nova, pedindo a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, São José, o seu castíssimo esposo, desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, a alegria e a paz, a saúde e a força, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Padre Lúcio, muito obrigado. Uma alegria recebê-lo aqui. Volte sempre aqui na Escola da Fé. Será uma alegria. Obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo, vocês de casa que nos acompanharam. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.